tá, né? O resto, tudo bem. Antes de falar da candeia embaixo do alqueire, quer dizer, colocar a luz por cima para iluminar a todos, a gente vai falar do aniversário de Kardec, que é dia 3 de outubro. E vamos falar das 5 obras da codificação, que todo mundo já deve conhecer. Então a gente tem o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, depois nós temos o Livro dos Médiuns, depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos a Gênese e temos o livro Céu e Inferno, mais ou menos nessa ordem, não é uma ordem muito rigorosa, mas são 5 livros que o Kardec lançou na época do seu trabalho com a doutrina espírita. Depois disso ele teve algumas outras obras que foram encartadas e formado volume, por exemplo, Viagem Espírita, Obsessão, depois nós temos a Revista Espírita, que são 12 anos de trabalho de correspondência do Kardec, tem coisas curiosíssimas lá. Se vê que a gente não gosta de coisa muito curiosa, não é mesmo? Então, nem adianta olhar a Revista Espírita, porque ela só tem coisa curiosa para a gente ver, assim, uma cidade toda sob um efeito de obsessão, um cemitério tomado lá pelas pessoas que queriam morar no cemitério. As coisas aconteciam ao redor do mundo e eles mandavam as cartas para o Kardec desvendar os mistérios. E uma grande parte da codificação foi retirada da Revista Espírita, porque a Revista Espírita, o Kardec tinha esse convívio com as pessoas que se comunicavam através de cartas com ele. E aí o Kardec, de vez em quando, ficava assim um pouco desanimado, não é por menos, né? Sofria muito ataque, muitos problemas. E conta Humberto de Campos, um dos seus livros, que Kardec estava certo dia assim bem desanimado e recebeu como é que se fala? Uma correspondência, um pacote, uma correspondência. A Doce Gabi veio trazer para ele essa correspondência, entregou para ele. Ele foi casado com a Amélie Boudet, a Doce Gabi, e não teve filhos. E a Doce Gabi ajudava ele um pouquinho como podia nas suas correspondências, e ela veio trazer um pacote que ele recebeu. O Kardec estava bem desanimado, estava lá olhando aquela janela, aquelas coisas que tinham ao redor da sua rua, né? E aí ele vai abrir aquele pacote e ele percebe que é um exemplar de O Livro dos Espíritos ricamente encadernado. E ele fica curioso, fala, meu Deus, fizeram uma encadernação aqui fantástica, né? Muito bonita, com fios de ouro, um negócio assim bem bonito mesmo. Aí o Kardec abre aquele livro, vê que é um livro bem assim usadinho, bem estragadinho, mas bem recuperado, e lá tem uma frasezinha que chama a atenção do Kardec. E a minha também. Aí o Kardec abre a segunda folha, está escrito lá que aquele livro tinha salvado uma vida. A que estava em cima estava escrito assim, e a minha também, né? Mas a de baixo estava escrito assim, esse livro salvou a minha vida. E aí existia lá uma espécie de um relatório do dono do livro, fez para o Kardec em agradecimento a ele por causa daquele livro, porque ele estava a ponto de suicidar-se no Rio Sena, lá na França. E aí estava muito chateado, ele trabalhava com gráfica, mas ele tinha perdido a esposa, e para ele a esposa era tudo para ele, casamento novo, tinha aquela paixão pela companheira, e de repente a companheira faleceu, ele ficou transtornado, perdeu o chão. E aí ele resolveu dar cabo à sua própria vida. Então ele foi procurar um lugar para fazer isso, e ele sentou assim numa mureta, assim no chão, na mureta do Rio Sena, para fazer isso. Então estava lá pensando, sim ou não, não assim, aquela dúvida, aquela coisa, os pensamentos dele fervilhando. E aí ele conta que quando ele foi apoiar no muro para subir no muro, ele tateou alguma coisa assim, papel, né? Tateou um bloco de papel assim. Ele ficou curioso e pegou e puxou aquele papel, aquele bloquinho de papel, que era justamente um exemplar de O Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos estava escrito lá, este livro salvou a minha vida. Aí ele ficou interessado em saber como que aquele livro tinha salvado a vida daquela pessoa. Ele sentou ali mesmo e começou a ver. E ele foi achando as coisas tão assim, tão fantásticas, tão lógicas, tão coerentes, que ele começou a ler aquilo fortemente, e esqueceu do suicídio. Aí ele foi na gráfica que ele trabalhava, encadernou aquilo e ofereceu para o Kardec,
com esta carta dizendo que aquele livro tinha salvado a vida dele também. Em agradecimento ele tinha feito aquela encadernação para o Kardec. O Kardec recebeu aquilo com tanta alegria, reanimou o Kardec, assim, que estava meio desanimadão, né? Reanimou ele foi na janela, viu lá o pessoal passar para lá e para cá, voltou para sua mesa, sentou na mesa e continuou o seu trabalho. Então essa é a nossa singela homenagem ao nosso tão querido Allan Kardec, que é por causa dele que nós estamos aqui, porque se não fosse por causa dele, a gente não estaria aqui, tá certo? Muito bem. Bom,